Há tempos que circula pela internet um cálculo que compara a rentabilidade do poupador com as margens de ganhos dos banqueiros, quando estes banqueiros emprestam dinheiro aos correntistas. Segundo este cálculo, que é comparativo, se um correntista tivesse depositado a quantia de R$100 na poupança em qualquer banco no dia 1º de julho de 1994, data do lançamento do Plano Real, o plano que o presidente Itamar Franco usou para acabar com a inflação, esse correntista teria hoje na sua conta algo em torno de R$374. Se esse mesmo correntista tivesse usado os R$100, mas no cheque especial, na mesma data, ele teria hoje uma dívida de R$139.259. Ou seja, se ele tivesse usado os R$100 no limite do cheque especial, hoje ele estaria devendo o equivalente a 9 carros populares. Mas com a remuneração da poupança, no mesmíssimo período, com base nos mesmos R$100, se ele tivesse depositado numa caderneta de poupança, o rendimento correspondente, somado aos R$100, conseguiria comprar hoje apenas 2 dos pneus que equipam um carro popular. Numa mesma planilha, um banco privado brasileiro tem um lucro líquido que supera a marca dos R$5 bilhões por ano. Quando questionada, a entidade de classe que representa estes bancos sempre alega questões vinculadas à carga tributária brasileira, reiterando inclusive em campanhas publicitárias institucionais esse ponto de vista. A bancária Ivone Silva, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, discorda da opinião dos seus patrões ao garantir que o sistema financeiro nacional é o setor mais lucrativo da economia brasileira. Quem está com a razão? Até onde o sistema de impostos do Brasil funciona como vilão para preços e custos na nossa economia? Como o sistema de arrecadação de impostos do Brasil deve funcionar para não sacrificar a atividade econômica, sem deixar as despesas públicas, as despesas do governo, sem fontes de receitas? Estas e outras perguntas nós vamos tentar responder nessa primeira unidade dos cursos de Economia Política do Instituto Fundação Álvaro Vale. E vamos começar logo, porque o assunto tem pressa. Vamos ao curso. E eu vou começar esta reunião, que, como eu disse, eu estou interpretando não como uma reunião política, mas como uma reunião de trabalho entre companheiros políticos. Eu vou começar fazendo uma provocação. Eu vejo uma série de movimentos. Show CPMF, Cansei, a Jovem Pan fazendo uma grande campanha, País dos Impostos, Quero Mais Brasil, Cansamos, que a CUT está fazendo em resposta ao movimento Cansei. E eu pergunto, que propostas esses movimentos trazem? Nenhuma. Nenhuma proposta. São movimentos apenas que reclamam. São movimentos que destroem um trabalho político, mas não propõem absolutamente nada para ser colocado no seu lugar. E eu acho que é aí que o PR pode preencher uma lacuna importante na comunicação com a sociedade brasileira, propondo, tendo projetos como esses que nós discutimos aqui. A importância da família na política, a importância da infraestrutura, do trabalho profissionalizante. Fazemos do PR, quem sabe, um partido que defenda o meio ambiente, que defenda a ecologia, mas de maneira inteligente, de maneira que não seja antagônica com a pior forma de poluição e com a pior forma de degradação ambiental que existe, que é a pobreza. Não há por que protegermos o meio ambiente se a pobreza humana acaba sendo a pior forma de degeneração do nosso meio ambiente. Portanto, nós temos que compatibilizar esses objetivos
E essa é a função que o nosso PR deve cumprir. Ou seja, o PR deve ser um partido em busca de uma identidade. Houve uma pesquisa feita alguns anos atrás pelo Banco Mundial que perguntou a um número grande de empresários quais são os principais entraves aos investimentos no Brasil, quais os principais obstáculos a serem superados para que o Brasil possa retomar aquela taxa de crescimento econômica que nós já tivemos no passado de 7, 8, 9, 10, até 11% ao ano. E hoje estamos reduzidos a míseros 2,5%, 3%. Esse ano vamos chegar a 5%, mas historicamente estamos crescendo muito pouco. Quais os principais entraves? Quais os principais obstáculos? E esses empresários tiveram essas respostas. Várias delas, acredito que muitos dos senhores concordariam com elas. O que chama a atenção é que, em primeiríssimo lugar, senador, está o item carga tributária. 85% dos entrevistados, e foram 1.642 empresas que foram pesquisadas entre julho e outubro de 2003, mencionaram carga tributária como o principal entrave aos investimentos e ao desenvolvimento econômico do país. Depois se mencionou uma série de outros itens. Incerteza quanto à política governamental, falta de crédito, corrupção, crime, segurança e assim por diante. Pois bem, vamos, portanto, tentar buscar bandeiras que digam respeito a este item que é o item mais importante em termos de percepção da sociedade brasileira do porquê o Brasil não está se desenvolvendo como deveria. Aqui nós temos um gráfico que mostra renda per capita e carga tributária. O que é que nós percebemos? O Brasil tem uma carga tributária de 35% do PIB. Uma terça parte de tudo que nós produzimos a cada ano, uma terça parte, o governo extrai na forma de impostos, entre impostos, taxas, contribuições e contribuições ao INSS, nos 3 níveis, União, Estados e municípios. 35%. Muita gente fala, olha, isso não é muito, porque os países europeus têm cargas tributárias ainda mais altas, como é o caso, por exemplo, da Itália, como é o caso dos países escandinavos, que têm cargas tributárias que se aproximam de 40% a 45%. Mas o que esse gráfico nos mostra é que esses países que têm cargas tributárias altas, como Itália, Alemanha, Reino Unido, que estão aqui, naquele canto ali do gráfico, têm rendas per capita anuais de entre 30 e 50 mil dólares por ano. Ou seja, são países ricos que têm capacidade contributiva. O Brasil tem a mesma carga tributária do que esses países, mas nós temos uma mísera renda per capita de 3.500 dólares por ano. Portanto, a nossa carga tributária é sim abusiva. É uma carga tributária que asfixia o setor produtivo, asfixia o poder aquisitivo da sociedade brasileira, não deixa recursos no bolso do povo para que se gere mercado e com isso se gere investimento, se gere produção e se gere novos circuitos, um círculo virtuoso de crescimento econômico.